E aí, Luciano, fala, Vitor, tudo bom? Olá, boa noite. Como estamos? Tudo ótimo. Que bom. Boa noite a Fala, todos que Maurício. estão entrando aqui. Bem-vindos. Olá, Camila. Olá a todos. Muito bem-vindos. Vamos falar sobre inovação com o Head aqui de inovação do Sebrae, o Maurício, com o Vitor, que também sabe muito sobre inovação, né? E eu vou intermediar essa conversa. Vou fazer algumas perguntas, quero aprender muito com vocês, né? E com certeza quem está aqui quer aprender também. Bom, gente, vou dando boas-vindas aqui para o pessoal está entrando agora. Mas, Maurício, eu vou pedir primeiramente, antes da gente começar a falar exatamente, para você se apresentar, né? Quem é você, quem é o Maurício, rapidamente, para que deixe claro para o público aí com quem que nós estamos falando. Deixa eu deixar a Morgana entrar aqui. Vamos lá, então, enquanto a Morgana entra, já vou aproveitando para me apresentar. Eu costumo dizer que eu sou um gaúcho. Tudo bom, Morgana? Oi, Bem-vinda. Maurício, tudo Olá, bom? Morgana. Obrigada. Tudo bom? Eu costumo dizer que eu sou um gaúcho de Curitiba, né? Nasci no Rio Grande do Sul, mas morei minha vida inteira em Curitiba. De alguma forma, Curitiba sempre me puxa de volta, né? Então, eu sou formado em Engenharia de Controle e Automação pela Federal de Santa Catarina. E há 9 anos atrás eu fui para os Estados Unidos fazer meu mestrado, né? Daí eu fiz um mestrado também financiado, bem como a Federal de Santa Catarina, pelo governo, né? O mestrado pela Ciências Sem Fronteiras. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar para as pessoas, eu tenho o costume de agradecer, né? Todo mundo que paga imposto, que de alguma forma financiou, pelo menos a parte superior da minha educação. Eu acho muito bom assim poder, né, compartilhar o pouco que sei com as pessoas para de alguma forma dar retorno, né, a esse investimento. Hoje eu estou responsável pelo programa de inovação do Sebrae no estado do Paraná, e sou também fundador e CEO de uma startup de inteligência artificial, que é a Fresco Labs, que a gente ajuda varejistas alimentares a comprar melhor os produtos e assim, né, não desperdiçar tanto, né, jogar tanto produto fora e também não deixar de vender. Num pitch foi esse aí, ó. Esse sou eu. E sou pai da Ayla e marido da Liz, né? Não posso Muito esquecer. bem. Essa parte é uma fundamental, né? Na nossa vida, a mais importante, talvez, com certeza. Muito bem. Eu acho que a Morgana e o Vitor eles estão travados ali no vídeo deles, mas Maurício, eles já vão restabelecer, provável. A nossa conversa, a gente programou essa live, é uma live rápida, né? Onde que a gente quer compartilhar conhecimento. Da mesma forma que você obteve todos os teus estudos, o teu mestrado, e a gente sempre devolve para a sociedade. Seja por meio do Sebrae, seja por meio da Realize Hub, seja nós, eu, Vitor Morgana, também do Sebrae, ou nas universidades que a gente dá curso, e esse é um dos momentos que a gente vai compartilhar, né? Me diga uma coisa, falando em termos de inovação, eu vou começar com uma pergunta aberta, porque eu quero saber qual que é o teu frame, ou seja, qual que é o teu, quando a gente fala de inovação, para onde você olha? Qual é o caminho da inovação em termos de negócios, né? Tá. Hoje no mercado, para as pessoas, para as startups, para onde que nós estamos caminhando? Legal, você acha uma pergunta que eu acho que pode responder de várias formas, assim, né? Geralmente quando eu Sim, pergunto sobre inovação no geral, e estando, né, como responsável pelo programa de inovação do Sebrae já há 6 anos, e sabendo que o Sebrae é uma empresa, né, que tem ali suas, entre aspas, limitações, né, de uso de recurso e tudo mais, eu cada vez mais aprendo, né, que a inovação ela é muito mais para as pessoas e de fato ele está mais nas coisas simples do que no de fato, né, o que a gente sempre tem como imagem, como inovação, como tecnologia, né, como tecnologias disruptivas e por aí vai. Então, sempre quando me perguntam isso, eu admiro muito as inovações daquelas pessoas, né, que inovação ela é feita por pessoas assim, que conseguem de alguma forma conectar pontos, né, que você vai ao longo da vida criando seu repertório e daí de alguma forma você conecta coisas que nunca foram conectadas antes, né, ou conectadas de uma maneira diferente. E quando você faz isso, e para mim tem um quê assim, que é assim, simplicidade. Quando você consegue fazer isso de uma forma simples, eu falo, cara, destruiu, tá? Mandou muito bem e tal.
que eu olho até com, né, principalmente quando a gente fala de Brasil, assim, né, que grande parte das inovações estruturais e sustentáveis, elas estão mais na periferia do que né, na galera que está com grana, com os VCs e tudo mais. Uhum. É muito legal de ver isso, entendeu? Então, quando, né, inovação, para onde que vai a inovação em termos mercadológicos, eu sempre vou tender a dizer, cara, é você resolver problemas grandes de muitas pessoas, talvez de forma muito simples, né? Que no final das contas seja acessível para todo mundo, assim, tá? Então, acho que hoje, essa é a minha visão, sabe? Do que eu já vivi, assim. E, Morgana, quer fazer alguma pergunta nessa linha que o Maurício está falando? Opa, perdão, caí aqui. Eu queria, na verdade, assim, até pensei em algumas perguntas, tendo em vista que o Maurício é o cara quando a gente fala não só em inovação, mas em tendências também, né? E na minha visão, ambos andam muito juntos. E eu queria ouvir um pouquinho aí da tua percepção com relação às tendências. A gente tem aí no Sebrae o guia de tendências, né? Então, se você puder trabalhar um pouquinho na tua fala, como é que é feito esse guia de tendências? Que acho que é uma curiosidade que muita gente tem, né? Da onde vêm essas informações, para que isso venha a interferir ou a influenciar e ser utilizado na inovação aí nas empresas, tanto tradicionais quanto nascentes e mais inovadoras, enfim. Boa, Morgana, uma ótima pergunta, assim, né, tem duas partes da resposta, né, como que a gente cria, né, como que a gente busca essas informações e o quão relevantes são elas, né? Então, o Guia de Tendências, que antes chamava Caderno, nasceu lá em 2017, numa tentativa, né, do Programa de Inovação de se adiantar as coisas. Olha lá, o Vitor está com a nossa publicação do ano. Eu tô com o meu aqui também. Daí a gente faz o quê, né? Pô, nós temos que nos adiantar, né? A gente tem que olhar para o que está vindo para a gente conseguir, né, fazer o nosso trabalho. E surgiu assim, como faísca, né? Depois a gente olhou e, cara, esse trabalho ficou tão legal que a gente tem que compartilhar com as pequenas, né? Essa informação ela tem que estar disponível. Então, desde então, o nosso objetivo é democratizar o acesso a essa informação, a esse tipo de informação, né, de tendência, principalmente comportamento de consumo, a principalmente empresas e pessoas que não necessariamente têm acesso. Mas, cara, quem vai pagar R$3.800 no relatório da WGSN, sacou? É caro, velho, entendeu? Para um pequeno negócio, você botar aquilo e ainda você não necessariamente ter aquilo palpável de você conseguir aplicar. Então, a faísca surgiu assim, né? E como que a gente faz o guia, então? A gente consome uma porrada de informação, né? Esse monte de relatório aí que é caro. A gente ouve pessoas que são influentes, né? Essa galera que manda um e-mail para os funcionários e muda o mundo, sobe bolsa, né? Outro que abre a boca, manda um tweet. Então a gente ouve e lê, né, sobre muitas pessoas famosas, assim, no sentido de, né, que tenham influência, compila todas essas bases de dados, inclusive, né, dados quantitativos, e daí faz o quê? Né? Categoriza, né? Olha para o negócio e no final das contas o que nós, como Sebrae, fazemos de fato, a gente, que é o toque Sebrae, é selecionar o que está relevante para o pequeno negócio, né? Porque tendência o mundo está cheio, assim, né? Se você for entrar em cada setor, tem uma porrada de tendência diferente. Mas daí o que a gente faz? Cara, vamos fazer um geral, né? Para os negócios do Brasil, o que faz sentido. Então é mais ou menos assim que funciona, viu, Morgana? Não sei se eu expliquei muito bem. Explicou, sim, com certeza. Obrigada. Excelente. Excelente, Maurício. Muito legal isso de... Veja, o Sebrae toma cuidado de assinar outras bases, compila todas essas informações, ouve, lê, estuda profissionais, pesquisadores, instituições relevantes, compila em um guia com informações relevantes para o pequeno e médio negócio. Não é para o pequeno e médio empresário só, mas para o pequeno e médio negócio. Então, o vendedor que trabalha numa pequena empresa, o contador que trabalha numa pequena empresa, o administrador de uma média empresa, o engenheiro de uma média empresa, todos esses profissionais se beneficiam. E falando sobre essa questão de tendências, Maurício, eu queria te perguntar, o que você pode falar para a gente que virá, ou que está por acontecer, ou que está no início desse hype, né, dessa curva. Vamos lá. Queria fazer uma provocação para a Morgana, que estudou as tendências do Gartner.
E aí, puxa, quem sabe na sequência você já fala um pouco, quem sabe a gente faz essa dialética aqui, essa troca. Legal, legal. Então, vou quebrar em duas também acho que um ponto que eu vou tocar aqui, importante, você mencionou, Vitor, é que como o Sebrae ele atinge todos os negócios, pequenos negócios e médios negócios do Brasil, é muito difícil a gente segmentar de cara, assim, né? Então, quando a gente publica o guia esse ano tem 48 tendências, tá? E daí, uma vez por mês, a gente faz um recorte de setor. Então, começou janeiro com o varejo, né, o comércio. Daí, quando a gente entrou, nesse último que a gente lançou agora mês passado, foi alimentos e bebidas, o próximo é... Então, a gente vai entrando, assim, selecionando, então... Mas o que é tendência, tá? Acho que é bem importante mencionar, assim, porque a galera às vezes confunde tendência com qual vai ser a paleteria mexicana do ano que vem? Sacou? Qual que é né, o cookie, sei lá. Então, o que a gente faz no Sebrae? A gente olha para comportamento de consumo, né? O que é o comportamento, para onde que ele está se direcionando. Então, pegando um exemplo prático, da pandemia, explodiu a venda de suculenta no mundo, tá? E de plantas no geral. E quando a gente olha para esse fato isolado, no ano que vem o Maurício ia vir aqui e ia falar assim, galera, vamos vender suculenta, sacou? Ou adubo para suculenta, tudo que envolve suculenta. Só que não é necessariamente isso que a gente faz. A gente olha para aquele consumo específico. Então o Vitor foi lá e comprou a suculenta. Eu vou analisar o vídeo e falar assim, tá, o que fez ele ir até lá comprar a suculenta? Como que ele foi até lá? O que ele espera quando ele compra um produto daquele, né? O que é que está por trás desse consumo? Então quando a gente faz essa análise, a gente entende que a suculenta, ela é um produto que pode responder a esse comportamento, né? Bem como a paleteria mexicana, o açaí, o cookie, todos respondiam uma macro grande de tendência, que era uma busca por um momento de sobremesa, né? Antigamente, muito das antigas, você ia no restaurante, depois passava o carrinho aquele que você comprava, né? A sobremesa direto no restaurante, pagava tudo no mesmo lugar. Agora a gente paga no restaurante que a gente almoçou, e vai num outro lugar para consumir em outro lugar, né? Um sorvete, enfim. Então teve, né, muito em alta essa tendência de uma busca pelo momento de sobremesa. Então esse é um ponto, né? Quando a gente publica o guia, a gente publica comportamento de consumo. Tá? O que as pessoas estão buscando como comportamento de consumo. E é papel do empreendedor, do empresário, conseguir traduzir isso para o negócio dele. Né? Será que o meu negócio é de fato uma suculenta? Será que o meu negócio é uma loja de plantas no geral, composteira? Não sei, tá? E daí quando a gente entra nas tendências, vamos lá. Cara, aqui tem muita coisa, assim, tá? Eu acho que a gente poderia começar, já que a gente falou de Gartner, né? Gartner é tecnologia, assim, no geral. A gente pode falar muito sobre inteligência artificial, né? Que está muito em alta, acho que é um nome bem fácil de digerir. E já adiantando, assim, o que eu mais gosto de inteligência artificial, né? Além de trabalhar com isso numa minha empresa, assim, é que a inteligência artificial como tecnologia, ela já existe há muito tempo, né? Há anos, aí, quase para mais de décadas. E daí a gente vê nos últimos meses uma popularização de produtos de inteligência artificial para pessoas, consumidores, né? Daí o que acontece? Muito tempo atrás, poucos meses atrás, no caso, a gente gastava o nosso tempo fazendo posts de Instagram, né? Procurando ou tirando uma foto, melhorando ela no Photoshop, né? Para fazer lá o nosso post. Agora criaram um monte de ferramenta que faz o texto para mim, que cria a imagem, que automatiza isso, que automatiza aquilo. E o Maurício vai ficar sentado, agora chegou a minha hora de descansar, chegou a minha aposentadoria, né? Eu vou descansar, vou ficar de boa? Lógico que não, né? Então, o que acontece? O que é o principal ponto para mim da inteligência artificial? Muito top tudo que está surgindo, assim, todas as diferentes formas que a gente vai ver de lidar com o mundo, mas a gente vai ver uma valorização da imaginação. A gente vai ver as pessoas tentando utilizar essas ferramentas de uma maneira diferente. Eu me lembro agora, assim, eu faço uma reflexão, quando surgiu esse monte de ferramenta de marketing digital, né? Seja Google, enfim, qualquer outro, assim. E surgiu uma porrada de agência que, basicamente, essas pessoas, elas operam essas ferramentas, né? Eles se especializaram naquilo, operam aquelas ferramentas. E a gente vai ver, na minha opinião, essa é a minha opinião, tá? Um boom também de empresas, como se fossem agências de marketing, mas agências de inteligência artificial, que se utilizam de ferramentas, né? As pessoas se especializam naquilo e oferecem serviços para as empresas. Então, por isso que eu falo, quando a gente vai olhar para a inteligência artificial, a gente vai ver uma valorização da imaginação, uma valorização do que criar com aquilo. Tem até um termo no guia que a gente traz, que é o VUJD, que é o contrário de déjà vu, saca? Que é você olhar o antigo sobre novas perspectivas, né? O que será que estava aqui próximo a gente, que faz sentido trazer para cá, repaginado, num novo formato, assim, tá? Então, acho que
para mim, né, sem entrar específico em cada, né, linha de inteligência artificial, eu acho que a gente vai ver isso, sabe? Eu acho que a tendência é que, cara, muita ferramenta legal vai surgir, mas muito mais massa vai ser ver as pessoas fazendo algo com ela, né? Tem até uns exemplos, viu as imagens do Papa com aquela jaqueta lá, né? Uhum. Que deu mó bafafá. Tem outro cara lá que cria selfie nos momentos históricos, não sei se viu essa, ele, pô, na independência lá do Brasil, daí é um selfie, como se todos os soldados estivessem do lado dos cavalos, sabe? Cara, vai parecer, como assim, sacou? Alguém pensou em fazer um negócio como esse. Então é isso, assim, que eu acho mais magnífico, assim, tá? Dessas tendências, principalmente em inteligência artificial. Mas, Morgana, me fala aí, que você viu aí que a Gartner fala também? Puxa, certeza que você já Amor, viu deixa eu esse. só fazer um ponto aqui. Mauricião, o que você mais gosta de inteligência artificial é a Hélice Hub, cara. Como assim não? Desculpa, não podia perder a piada Tem que aqui pegar o interna gancho, né? Pô, tem que falar que é treta do... leve, Victor. Cara, vão me matar aí, cara. Brincadeiras à parte. Desculpa interromper vocês, amor. Tranquilo. Então, na verdade, assim, vendo lá as tendências tecnológicas, né, que o Gartner traz, eu gostei bastante que eles atrelam essas tendências a prioridades que as empresas têm, né, e isso tanto produtos, serviços, indiferente, né. E uma coisa que, além, né, da inteligência artificial, dois pontos que ficaram bastante nítidos aí e que se confirmam também com outros guias de tendência, incluindo, claro, do Sebrae, né, que é o meu preferido, voltado para o pequeno e médio empreendedor, e aí analisando, trazendo essa realidade, né? Mas, tirando lá do Gartner, então, esses dois outros aspectos que acho que são bem trabalhados é a perspectiva do cliente, né? Então, o cliente no centro, isso a gente já tem visto aí nas últimas tendências nos últimos anos e está se concretizando cada vez mais, né? E a utilização de dados de forma a ajudar a otimizar, a escalar, resolver de forma, até com a inteligência artificial adaptativa, né? Resolver problemas que muitas vezes estão na ponta e que são percebidos, né, na experiência do cliente. Um exemplo que eu acho que é bem legal é a utilização da inteligência artificial no atendimento ao cliente, né? Então, nos call centers, por exemplo, facilitando e gerando uma experiência melhor, né? E assim por diante. E aí eu aproveito para te fazer uma provocação. O que você, dos últimos tempos, e aí tanto utilizando aí a sua parte empreendedor, quanto a sua parte aí, né, enquanto head de inovação, e uma pessoa que está bem conectada aí com tudo isso, como professor, enfim, essas várias facetas, né? O que você tem visto de tendências que têm influenciado mais os negócios a inovarem de fato? Além da inteligência artificial, vale se chover numa olhada. Não, aí tá. Vai ser bom porque vai dar para casar as duas coisas, assim, né? Agora, só pegando um gancho ainda com inteligência artificial, assim, uma coisa que eu enxergo bastante que vai fazer bastante diferença no futuro, né? Porque, por exemplo, a gente passou por um tempo e continua, né? Muito forte a questão da humanização do atendimento, né? A gente vive num momento de massificação, principalmente dado a maioria dos relacionamentos online que a gente tem, né? Que não tem o toque humano. E a gente tentou por muito tempo humanizar isso, chatbots, né? Para facilitar com que o atendimento seja mais rápido e simule uma pessoa. Então a gente vai ver uma aproximação do atendimento virtual muito mais parecido com o do humano, que vai fazer cada vez mais sentido para a gente, né? O que é bem interessante. Agora, como tendência para frente, assim, eu vou pegar numa macro tendência que é a sustentabilidade, tá? Sustentabilidade é muito interessante porque a gente vem ao longo dos anos, né? É interessante que eu uso sustentabilidade como um exemplo para eu dizer como que tendências se disseminam, né? Geralmente, quando a gente traz uma tendência muito louca, alguém fala, nossa, mas de onde que surgiu isso, né? E para explicar, a gente usa lá a pirâmide de disseminação das tendências, 3 níveis. Lá em cima você tem as grandes empresas, no meio, que era antigamente as celebridades, né? Agora são celebridades influenciadores, e embaixo a gente, a massa, assim. Então, vou pegar um exemplo da moda, que é fácil de entender, né?
sei lá, uma marca grande, Versace lança lá uma coleção, celebridades e influenciadores passam a utilizar e depois, né, mesmo que chegue na massa, seja réplica ou não, é quando a gente diz que tá, uma tendência, ela, né, ela de fato se concretizou. E quando acontece de cima para baixo, tendo uma marca grande empurrando, né, um top-down assim, isso ele se dissemina de forma rápida. Agora vamos pegar o exemplo da sustentabilidade, ou o próprio veganismo, tá? Que ele é um movimento de consumo e não necessariamente uma marca enfiando uma coisa em você. Isso quer dizer que nós, como consumidores, estamos mudando ao longo do ano, procurando consumir algo que seja menos nocivo, seja a mim mesmo, seja ao próximo, ao planeta. E é isso que a gente está dizendo para o mundo, né? E agora as marcas, quando elas enxergam um movimento como esses, elas respondem a esses movimentos, lançando produtos e serviços. E o que a gente vê, né? Tema sustentabilidade dentro de grandes corporações, super em alta. Então, a sustentabilidade está na diretoria. Que quer dizer o quê? Que a gente vai ver uma aceleração cada vez maior ainda do termo sustentabilidade. Agora eu vou fazer duas conexões, tá? Primeira conexão, sempre entendeu-se várias empresas, né, empresas que trabalham com sustentabilidade, não só no âmbito né, de clima e verde, assim, mas o social, como ONGs, sacou? É a ONG disso, é a ONG daquilo. E, cara, são números assim, ó, inacreditáveis de empresas, né, que nascem com impacto social, que estão fazendo muita grana mesmo, tá? É um potencial gigantesco. Então, quando você casa, né, sustentabilidade, que é o macro tema, com potencial gigante de mercado, e você alia isso, talvez, inteligência artificial, que era o gancho que a gente tinha aqui, a gente tem, cara, muito campo para trabalho, sabe? Então, eu acho que a gente vai ver muitas coisas nascerem disso, assim. Eu vou te falar que eu fui numa conferência de sustentabilidade no passado em Miami, e a prefeitura de Miami procurava uma porrada de solução que fosse nessa área verde, assim, tá? Cara, e é muito investimento nisso, sabe? É muito investimento disponível para rodar essas coisas, assim. Mas aí, beleza, eu falo, né? Isso eu tô falando de grandes. Quando a gente traz para o pequeno, como que a gente traduz isso para cá, né? Então, quando eu falo com o pequeno negócio, qual que é o status, né? Vamos lá, eu sou um pequeno negócio no Brasil. Quem que é o brasileiro como consumidor e qual que é o estágio de, entre aspas, tá? Sustentabilidade ambiental que ele está trabalhando. Eu sou uma pessoa que, eu estou generalizando, tá? Eu sou uma pessoa que às vezes, eu não estou afim de fazer muito sacrifício, entendeu? Não sei se eu quero mudar muito a minha rotina, mas ao mesmo tempo eu estou disposto. Se você tiver uma opção boa, eu estou disposto a consumir algo melhor, que não impacte tanto o planeta. Tá? Esse é como o consumidor está. Então, qual que é a sugestão para o pequeno negócio? É você oferecer escolhas. O seu negócio tem que facilitar as escolhas do seu cliente. Então, quando você for lá, enfim, né, oferecer algo que você tem lá uma embalagem de plástico, delivery, embalagem de plástico com menos plástico, talvez ele opte mais por você. No mercado, você vai ver cada vez mais produtos de limpeza verdes, né? Antes era tudo pesado. Então aí que tá. A gente pode ser que o produto de limpeza verde ainda seja mais caro, mas ele está lá. Se você tem como, talvez você vai optar por ele, porque faz sentido para você. Vai cada vez mais fazer sentido, tá? Então, né, desculpa, cavei um monte de coisa assim, mas para mim o macro é Excelente. sustentabilidade, sabe? Sustentabilidade e facilitar a escolha do cliente. Eu acho O que a Vitor, gente está nesse caminho. Inclusive, o Luciano é um cara aí que já estuda a sustentabilidade já há algum tempo, foi tema aí para o mestrado dele, e acho muito oportuno você fazer alguma consideração e aproveitar esse momento, Luciano. porque ele começou a falar de sustentabilidade, né? Que nem tinha, eu não sabia que ele ia tocar nesse assunto, mas ele fala, eu me remexo Mas aqui, bateu o coração, porque né? remexe, porque enfim, de fato passei alguns anos estudando isso, viajei para conhecer mais, enfim, conheci pessoas importantes no mundo em relação a esse tema, Deu né? palestra na ONU, tudo. Tive a oportunidade de dar palestra na ONU, no Prime, num estudo, e que vem ao encontro, Maurício, dos pequenos empreendedores, né, que tem impacto social e ambiental. E, de fato, é uma oportunidade imensa, porque tem um termo que você conhece muito bem, e muita gente que nos assistem, que conhece muito bem, que é o greenwash. O greenwash é as empresas que dão um banho
de sustentabilidade. O que os caras fazem? Os caras vão lá, lançam uma linha de produto verde, ou uma linha, ou investem, dão lá R$ 1 milhão para reflorestamento e se dizem sustentáveis. Legal, isso são ações sustentáveis, é muito legal isso. E é fundamental, as empresas têm que fazer isso. Mas isso é chamado de responsabilidade social corporativa. Sustentabilidade é esses caras que você citou exatamente o perfil dos caras. São empresas que nascem no seu core business, ou seja, na raiz do negócio dos caras, os caras têm sustentabilidade e têm um impacto muito grande. E eu estudei justamente os caras que vêm lá de baixo, que vivenciam o problema social e são empreendedores por excelência, por natureza, e por serem empreendedores e conhecerem o problema, e vocês três são pessoas que conhecem empreendedorismo muito mais do que eu e me conhecem muito bem, o empreendedor ele visa entender o problema que ele quer resolver no cerne. Então, quando você pega, por exemplo, um cara que cria projetos de impacto social em favelas no Brasil, fazendo apenas reformas, por exemplo, que é um caso muito interessante que a gente tem aqui, um cara, inclusive, que virou empresa B, uma B Corp, gerando uma qualidade de vida para as pessoas, simplesmente fazendo algumas reformas básicas, deixando o banheiro privativo, uma pintura, trazendo uma divisão de quarto, arrumando colchões novos, fazendo reformas a nível, inclusive, de embelezamento da casa, com custos muito baixos. Um cara desse, ele está criando um impacto imenso, ele está ganhando um monte de dinheiro, está dando palestra no Brasil inteiro e está reinvestindo isso e gerando cada vez mais impacto. O que eu quero dizer com isso? Não apenas citar o caso dele. É que existem muitas oportunidades, como você falou, e que às vezes nós não estamos olhando, que está na base da pirâmide. Ou mesmo um pouco acima, pessoas que querem consumir, porque quando você consome, você gera inclusão social, né? E nós, enquanto empreendedores, enquanto pesquisadores da área, nós precisamos falar, gente, tem muita oportunidade para diversas áreas, tanto para a base da pirâmide, como no nível sustentável, social e ambiental, que a gente precisa olhar. E você falou muito bem, lá em Miami, nos Estados Unidos, está mais desenvolvido em termos de investimento, mas no Brasil também, né? Os grandes investidores, eles querem isso e a gente precisa estimular esse tipo de empreendedorismo que resolve problemas sociais ao mesmo tempo que gera impacto financeiro e retorno financeiro para os seus empreendedores e investidores. Eu lembrei de um case muito interessante, chamou atenção, inclusive conheci o fundador lá em Miami. O cara é um holandês que foi morar no Líbano. Acho que ele era do exército holandês, uma parada assim, e parou no Líbano, tá? E acabou criando uma empresa. Eles têm tudo baseado em upcycling, assim, né? Você pega matéria-prima reutilizada ou doada e, né, coloca para frente. Então ele criou um modelo de negócios, antes de ser um brechó, ele é um modelo de negócios de 6 marcas diferentes, onde ele pegava doações antes, né, que eram doações de pessoas que tinham roupas usadas, e agora ele tem parceria com Zara, H&M na Europa, que manda sobra de estoque para eles também. E 77% das doações ele vai para uma loja, que são a maioria das lojas são lojas de periferia, que a média das roupas ali é $1, né? Para eles lá faz sentido $1. E no principal ponto, uma experiência de compra dignificada, né? Não é assim jogado lá no negócio. Inclusão, exatamente. Então, um monte de loja em periferia. Depois, uma seleção dessas roupas vai para o que eles chamam de second base, né? A segunda base, assim. Que é uma loja que eles selecionam roupas que é mais hipster, vintage, né? E toda a comunicação da loja você está financiando outra loja, tá? Então as pessoas pagam caro nas roupas, talvez mais caro do que fosse comprar a roupa original na loja, né? E daí tem uma terceira marca, acho que é a mais premium, assim, que eles, né, descobriram, muitas das doações eram ternos, e terno é muito difícil você customizar, né? Ele é feito para corpo, assim, é difícil vender num brechó e tal. E eles fizeram parceria com estilistas renomados, os caras criam coleções cápsulas, assim, que vendem em segundos, assim, tá? Legal. Então, eles criaram todo um modelo que financia, né, de fato, porque 77% do que eles fazem é de impacto social. E o resto financia esse modelo inteiro. Só no ano passado, os caras, eles tinham 26 lojas, eles faturaram $16 milhões, velho.
só em faturamento, sabe? É inacreditável, assim, o modelo de negócio que os caras construíram. Tanto que agora, esse ano, eles vão abrir mais 40 e poucas lojas. Estão no Líbano e Jordânia, assim, tá? Mas eu lembrei, assim, porque é um case que eu falo, cara, sabe, tem esse modelo. As lojas existem já. E o cara criou um sistema que faz sentido financeiramente, sacou? Enfim, tem toda questão de de roupa impacto. que às vezes ia ser descartada. Exato, E, assim, a gente está falando aqui sobre algo que é uma tendência, mas também falando que é uma oportunidade. Essa oportunidade é dada por uma tendência, mas eu gostaria de destacar aqui que é um fato. Veja, eu trabalho com bastante frequência com grandes empresas americanas, e especialmente multinacionais europeias, alemãs, com mais frequência. Maurício tem essa oportunidade também quando os alunos estão na parte internacional do nosso programa lá da Starbase. Mas, por que eu estou falando isso? Porque cada vez mais eu ouço dos alunos de inovação e internacionalização do mestrado da Starbase, do master da Starbase, o seguinte: a sustentabilidade, se eu não coloco no projeto, o investidor não aceita colocar o dinheiro ali. Ele não quer o retorno de um negócio que faz o greenwash. Não é um dinheiro que interessa. Ah, mas isso não interessa para mim ou para o fulano ou para o Beltrano. É outro fato, que é realidade. Mas é um mercado crescente e que cresce mais rápido do que o mercado que não está preocupado com esse ESG. E a Dow Jones está aí para mostrar isso há, sei lá, 25 anos. Exatamente. As empresas perdem competitividade se elas não são sustentáveis. Ou elas não possuem ações sustentáveis, a tendência é elas perderem competitividade de hoje para amanhã e assim por diante. Então, e é muito bonito, é muito legal você saber que cada real que você gera um impacto. Então, isso é extremamente criativo, é uma oportunidade criativa, uma oportunidade de mercado, e que tem muita gente que não está vendo. E eu acho muito importante a gente falar disso, né? Porque, com certeza, essa tendência, quem sair na frente, quem vê e incorporar isso no modelo de negócio, vai ter um diferencial competitivo evidente. As pessoas pagam, como o Maurício falou, mais caro pelo impacto, porque ela tem um valor. A gente tem uma coisa chamada proposta de valor, que a gente conhece muito bem, né? Então, quando a composição da proposta de valor, ela talvez seja um pouquinho mais abrangente, porque eu tenho dois valores, um do produto que eu uso e o outro do impacto que eu estou gerando. Então, eu estou comprando dois produtos numa vez só, né? E essa é uma sacada empreendedora que é a tendência, que eu acho fabulosa, eu acho fundamental. A grande questão é, onde que eu vou ter meu impacto social, ambiental, né? Onde que eu conheço mais? Quais são os empreendedores? Quais são as pessoas que têm mais necessidade? Quais são as necessidades delas? Como que eu vou impactar essa necessidade? Como é que eu vou rentabilizar isso? Como é que eu vou colocar no meu modelo de negócio? Isso tudo é estimulante para o comprador e também para o empreendedor. Morgana. Não, eu ia aproveitar o gancho e comentar aqui de que maneira, né, e aí eu acho que isso cabe ao empreendedor, né, avaliar de que maneira eu consigo atender um anseio até do meu público-alvo, das pessoas que eu atendo, né? O que elas valorizam em termos de impacto? Qual é o impacto que a gente juntos pode gerar, né? Eu acho que é uma perspectiva bem interessante também. Mas puxando aí um pouco mais das tendências e da inovação, que eu gosto de ter essa integração na percepção e acredito aí a gente tem algumas pessoas nos assistindo, outras vão nos assistir depois, e acho que é legal a gente trazer para quem está assistindo e que quer um pouco mais de conhecimento sobre isso, como é que ela faz, por exemplo, para estar antenada nas tendências, por exemplo, que o Sebrae, né, traz aí no guia de tendências. Eu e o Vitor mostramos aqui o impacto físico, né? Mas ele tem o digital também
né? E, claro, ninguém melhor que o Maurício para indicar esse caminho. Eu sei que esse ano tem algumas novidades, né, que ajudam, inclusive, o empreendedor, tanto de vários segmentos, né, quanto o empreendedor ao ver o guia de tendências. Aliás, esse já é um elemento explorado em outros, né, outras versões desse guia do Sebrae, de fazer o empreendedor pensar um pouquinho e aplicar essas tendências na realidade dele. Eu achei isso uma sacada fantástica e que eu já vi, assim, fazer uma transformação completa na mentalidade dos empreendedores, no modelo de negócio. É uma forma muito prática de colocar as tendências, né, em prática, de fato, né, e inovar com isso. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco disso, Maurício. Boa, acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem, viu, Morgana, para a gente conseguir de fato. É porque uma coisa é a gente falar, né? Sustentabilidade, inteligência artificial, assim, outra coisa é o empreendedor pegar essa informação e transformar em algo na empresa. E esse é o trabalho do Sebrae, né? É essa mão que a gente tenta dar para ajudar. E a gente está no caminho, tá? Eu não diria que a gente tem uma fórmula, porque todo ano a gente está tentando melhorar, testando outras coisas, porque se tivesse 100%, a gente, né, tinha resolvido metade do problema do mundo. Mas como que funciona? Então, se as pessoas quiserem acessar o guia de tendências, tá? Na sua versão presencial é só ir lá no Sebrae pegar um impresso. Mas se não, entra no site, né? sebraepr.com.br/tendências. Lá você consegue baixar, né, o guia inteiro, completo. E se você quiser ir se assinar lá, você vai receber uma vez por mês os nossos recortes, tá? Que é tipo assim, um top 10 tendências de cada setor. E a diferença do top 10 para o guia é que no guia a gente fala do comportamento de consumo em si. E no top 10 a gente explora, né? A gente traz 10 tendências no recorte e explora um pouco mais com cases. Então, quando eu falar de inteligência artificial, XYZ, eu vou trazer cases de empresa que estão fazendo aquilo, tá? E daí agora o que você menciona sobre ferramentas, assim, tá? A gente já testou várias ferramentas diferentes para tentar ajudar o empreendedor, né? Então, teve vezes que a gente deixou muito aberto, teve vezes que a gente tentou guiar demais, né? Que daí a gente direciona para lados que talvez não faça sentido. Esse ano, o que a gente fez? A gente fez uma mescla, né, de estudos de futuro com, de fato, aplicabilidade de tendências, tá? Então, a gente vai ter, né, a gente tem uma ferramenta no formato de Canvas que a pessoa pode, né, baixar, enfim, e ali tem perguntas que guiam ela para você imaginar um cenário futuro, tá? Seja otimista ou pessimista, ali você vai usar aquele Canvas e refletir sobre o seu negócio. Depois, a segunda parte é assim, legal, você leu esse guia, você identificou algumas tendências que mais chamaram a atenção, assim, que mais fazem sentido para você, daí ali você vai começar, né, a trabalhar, assim, tá legal. Uma coisa é a tendência, outra coisa é de fato a ideia que eu tenho de fazer e aplicar aquilo, e depois tem um planinho de ação, tá? Beleza, isso é uma ferramenta de autoajuda. Se as pessoas quiserem explorar ainda um pouco mais, o que o Sebrae oferece, tá? A gente oferece consultoria de tendências, workshops de tendência, então a galera vai ouvir sobre as principais tendências e fazer essa ferramenta na prática. E a gente tem um produto que a gente está relançando esse ano, que é o Safari Urbano, que é o quê? Que é a gente dar um rolê na rua, tá? Aqui em Curitiba, a gente vai ter, acho que provavelmente um por cada regional do Sebrae, tá? Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, Londrina e Pato Branco também, provavelmente, tá? E São José aqui também. Daí o que acontece? Porque todo mundo fala de tendências, né? O próprio Maurício, tá? Quando você for ver as redes sociais, ele tá lá em Nova York, na NRF, tá ligado? Mas não é necessariamente só lá, tá? Entendeu? Então a gente dá um rolê na cidade, a gente tem um roteiro, que a gente vai visitando empresas que estão atreladas às principais tendências e aprendendo com os cases delas, com os empreendedores. É uma imersão em campo, assim, bem massa, assim, que ela tem turmas, tá? Mas nesse site aí, sebraepr.com.br/tendências, você acha todas as informações lá das turmas que virão. Excelente. Que legal. Excelente. Então, a gente... perdão, Morgana. Luciano também, perdão. A gente caminha para o encerramento da nossa live, pelo horário que a gente combinou com o Maurício e também o nosso planejamento aqui. Mas eu queria fazer um comentário e pedir para cada um de vocês, em uma, duas, três frases no máximo, falar assim, sobre a importância de analisar as tendências, seja para o pequeno, para o médio ou para o grande negócio.
a importância de se analisar tendências. O que vocês podem contribuir com a gente? Quem quer começar? Vamos Aquele deixar o silêncio Maurício por último, o nosso convidado, para ele fechar com chave de ouro. Morgana, com quer falar? certeza. Normalmente, quando tem uma dama, acaba sendo a primeira, né? Então, vamos lá. Então, eu acho que assim, para o empreendedor, ele precisa estar conectado com essas tendências e, assim, ser voraz nisso. Quanto antes ele compreender essas tendências e identificar como é que ele pode aproveitar essa onda, essa abertura de portas, né, para ele poder transformar o próprio negócio. Ele tem que ter a consciência que o negócio ele tem que caminhar conforme o mercado, conforme o público dele, né? E por isso ele tem que estar ali antevendo as coisas para sair na frente, né? Seja para trazer diferenciais, seja para melhorar a proposta de valor, o modelo de negócio. Se me deixar, eu vou falar até amanhã, né? Era uma, duas, três frases, acho que já foi, né? Vitor. Eu queria falar não só da importância, mas eu queria falar também de uma necessidade ao se olhar para tendências. A importância é que o que se vende hoje é resultado de decisões que foram tomadas meses atrás. Se a gente for falar na cadeia produtiva, o arroz que você comeu no almoço hoje, alguém tomou a decisão de plantar ele talvez um ano atrás, para que as sementes chegassem 3 meses depois, para que a terra fosse preparada e fosse colhido e isso fosse disponibilizado, ainda ficou no armário da tua casa guardado por um tempo para que fosse preparado ainda numa panela específica para fazer arroz automaticamente. Então, consumimos agora decisões que foram tomadas há muito tempo. Isso tem bastante a ver com um produto nosso aqui de S&OP, que tem total relação com o encadeamento produtivo, uma estratégia muito legal do Sebrae, que envolve Open Innovation e diversas outras questões, e que nós temos a honra de trabalhar com eles no processo. E aí eu queria falar sobre como olhar tendências. É muito comum a gente usar que dados sejam utilizados para comprovar argumentos, mas aqueles dados são um recorte da tendência. Quando a gente vai analisar a tendência, a gente precisa ter uma visão mais aberta para você ver se aquilo é um outlier, um padrão atípico, um soluço do mercado. Na pandemia, a gente vinha muito isso. Falando, não, está caindo os números, abre o comércio. Está subindo os números, fecha o comércio. Era pegar o recorte certo do local certo para justificar o que se queria. Então, usar estatística, usar método, não para comprovar hipóteses, mas para testar se aquelas hipóteses são ou não verdadeiras. Até porque, deixa eu aproveitar o gancho aí, só para fechar a tua frase, a tendência, o conceito de tendência em si, ele vem da estatística, né? Então, não tem, acho que essa utilização, né, disfuncional dos dados acaba prejudicando a percepção do que de fato é tendência, que não é só né, não é a averiguação se o vento está para lá ou está para cá, né? E sim disfuncional. Eu vou anotar essa palavra aqui para usar nas aulas. Bonito, não é? Não, esse cara sabe das coisas. Com você. Luciano, passo a palavra para você. Sou eu. Eu vou ser mais sucinto que vocês. Eu estava num evento nos Estados Unidos, no Vale do Silício, e daí o entrevistador perguntou para um dos maiores investidores do Vale do Silício. Um piazão, cara. E ele perguntou assim, quais são as tendências, bem pergunta de evento, de inovação, né? Quais são as tendências que vocês estão investindo hoje, né? Daí o cara respondeu assim, olha, nós estamos investindo
em tendências que não vão funcionar hoje. Nós estamos investindo em tendências que vão funcionar daqui a 10 anos. Eu parei assim. Eu falei, peraí, cara, os caras estão pensando em 10 anos. E é muito difícil para nós, pessoas que estamos no dia a dia do trabalho e tal, ficar pensando 5, 10 anos para frente. Então, eu deixo aqui uma sacada empreendedora. O que vai funcionar daqui a 5 anos? O que vai funcionar daqui a 10 anos? Porque ninguém está pensando nisso. Ninguém não. Mas muito poucos empreendedores estão pensando na real tendência para daqui a 10 anos. Evidentemente, o Maurício, com seus relatórios, vai dar uma grande visão para essa questão. Então, busque informações, busque esses relatórios, veja o que vai funcionar daqui a 5, 10 anos, que com certeza você vai estar lá na frente e vai ser um investimento que talvez compense. Mas, enfim, queria compartilhar porque aquela frase que ele me falou me deixou realmente impactado. Maurício. Gente, é muito bom, acho que eu nem preciso falar muito em cima, assim, eu sou um advogado das tendências, né, mas é bom lembrar que, baseado no que vocês falaram, assim, toda tendência tem uma contra-tendência, né, então se eu falo que vai parar de, né, o pessoal não tem mais cabelo, vai aumentar a venda de chapéus, então as pessoas não vão querer ter mais cabelo, não necessariamente, né, então toda tendência tem uma contra-tendência, tá, geralmente não é de mesma intensidade. E a minha dica para as pessoas, né, é olhar para macro tendências, tá? Se você não tem tempo para ficar olhando micro tendências, tá? O que é macro tendência? Cara, macro tendência é uma tendência de escala global, ou seja, o que está se falando aqui fala-se em qualquer outro lugar do mundo. É algo para onde, de fato, a maior parte da população mainstream está se direcionando, né? Então, vamos lá. A gente pode falar que uma micro tendência sei lá, CrossFit, né? Outro exemplo, brincadeira, assim. CrossFit. Ah, legal. Se eu for olhar CrossFit, como é um daqueles, né, que a gente chama de fato portador de futuro, um daqueles produtos que pode atender uma determinada micro tendência, a gente pode olhar, esporte de alta intensidade, em grupo, que traz senso de comunidade, beleza, micro tendência. Mas qual que é a macro tendência isso aqui? Busca pelo bem-estar, sacou? Eu quero melhorar. Cara, olha para macro tendências. E daí você tem que fazer uma reflexão de fato se o que você está fazendo vai fazer sentido no futuro. Vender cigarro é o futuro? Não sei, não dentro dessa macro tendência, entendeu? Então, é interessante a tua fala, Luciano, porque quando eu tento explicar o que é tendência, né, no sentido do comportamento de consumo, eu faço exercício com as pessoas, né? Eu falo, cara, faz o seguinte, pensa você no teu negócio, né, onde você faz aí, ou sei lá, pensa num lugar onde existem pessoas consumindo, tá? Um monte de gente, pode ser um shopping, pode ser uma praia, um calçadão, o que for. Agora, senta ali e observa, tá? Como que essa galera está andando nesse lugar, né? Que lojas que eles estão entrando, o que eles estão comprando, como que eles estão pagando, né? A pessoa imagina aquilo ali, agora fala, cara, tira uma foto desse momento, uma foto, não é um vídeo, é uma foto, tá? E o que a gente tenta fazer com essa foto é jogar para daqui 10, 20, 30 anos. E pegar essa foto e falar assim, cara, como é que tá essa galera? Vai ser Esse lugar existe ainda, né? Como que eles estão pagando, o que eles estão comprando. Então a tendência ela é um cenário futuro de algo estático, de uma fotografia do hoje, né? Não é necessariamente. Então, cara, eu vou responder, né, qual a importância de utilizar ou de citar antenado com uma das tendências que a gente tem no guia, que é a resiliência planejada. Então, vivemos tempos difíceis, né, na pandemia, sobrevivemos, todos somos sobreviventes, assim, e uma coisa que a gente aprendeu, que o Sebrae ensina, que é, cara, fazer planejamento ficou cada vez mais difícil, né, porque de longo prazo, tudo pode mudar. Então, tem 3 pontos dentro dessa tendência que são comportamentos, né, que vão ser bem importantes para as pessoas se não tiverem desenvolverem nos próximos anos, que é flexibilidade, atenção e autocontrole. Então, é flexibilidade para ajustar o seu plano, atenção que você está ligado nas tendências, está ligado no que está rolando ao redor, e autocontrole, né, porque fomos muito impactados por tudo, assim, né, saúde mental, enfim. Basicamente é você ter calma, né, e autocontrole para conseguir navegar no caos, né, que a gente vai estar olhando. Então, é por isso, sabe? Então, cara, você tem que estar ligado nas tendências para você conseguir se adiantar, sacou? Você pode ter tudo, mas às vezes... Sabe aquele conselho que, cara, você sabe, mas você escutou e faz mais sentido? Você sabe, mas você escutou de alguém falar, agora sim, entendeu? É basicamente isso, sabe? Que geralmente o empreendedor sabe. Ele sabe mais ou menos para onde ele está indo. E o que ele encontra nas nossas publicações
é, entre aspas, um conforto, sacou? Ah, tá, me senti mais seguro agora, tirarei essa ideia do papel, né? E por aí vai. Muito bem. Excelente. Muito bem, gente. Uma macro tendência do dilema do empreendedor transformado em Estado. Após a pandemia, ou durante a pandemia, há um movimento das multinacionais descentralizarem a produção que estava essencialmente centralizada na China. A ideia é que esteja em 4 continentes. Cada multinacional, se tiver um problema num continente, tem outros 3 para suprir o restante do mundo. Agora, olha a situação do que a gente conversou aqui. Uma tendência é o capital escolher onde ele vai ter uma condição melhor de impostos, para que ele maximize o resultado. Por outro lado, se o país não tem situações, a região não tem situações propícias para sustentabilidade, para o impacto zero, esse capital não vai para lá porque o investidor não tem interesse do retorno financeiro. Então, só para a gente discutir como tudo tem que analisar e tomar decisões que não são fáceis. Quero muito agradecer ao Maurício, de coração, Maurício, para a gente é uma honra. Frank, bom que você esteve com a gente, Paulo Lobo, Rosângela, eu acho que teu irmão estava com a gente também, Marcelo Heck. Ah, mas esse aí não agrega nada. Eita! Agrega sim! Que legal! Luciano, muito obrigado por estar conosco também nessa jornada mesmo. E que só vai crescer e melhorar. Com certeza. Ô Vitor, eu posso deixar um exercício de casa aí, pessoal? Você é professor também, cara. Você pode fazer o que você quiser. Cara, o exercício é o seguinte. Quando a gente fala de tendências, a gente geralmente não traz muito tema das gerações, né? Mas a gente vive, né, várias gerações diferentes. A gente tem uma geração específica, é a nossa geração Z. Essa galera aí, né, que é o futuro do mercado, né, do consumo. Essa geração aí que no TikTok já consumiu mais que o PIB da Islândia aí, só no ano passado, tá? Essa é uma geração que o trabalho não é mais o centro da vida deles, né? É uma geração que tem um nível de maturidade gigantesco, então o modelo de produtividade da Revolução Industrial não faz mais sentido para as pessoas, e o momento em que a gente vive é muito incerto, né? Do longo prazo, então essas pessoas provavelmente vão ter muitas carreiras ao longo da vida. Então, eu imagino que muitas pessoas que vão estar nos escutando aqui não sejam geração Z, mas a geração Z vai ser ou seu consumidor ou vai trabalhar com você, né? Então, minha pergunta é, como você estará ou está se preparando para isso, tá? Porque esse sim será um choque, tá? Só para adiantar aí um trabalhinho para a galera. Gerações e gerações. E essas ondas tendem a crescer. É uma ótima deixa para a gente pensar, com certeza. É uma realidade e uma tendência e que eu realmente vou pensar nisso também, vai servir de lição de casa para mim também. Né? Boa. Eu não sou geração Z, eu acho, não sei se não dá para ver, mas eu vou pensar nessa questão. Gente, muito obrigado. Vitor, Morgana, quer dizer alguma coisa para a gente fechar? Não, só agradecer imensamente ao Maurício, não só por hoje, né, mas por sempre, pelo trabalho que ele faz aí, que gera um impacto considerável aí no Paraná inteiro. Então, muito obrigada, parabéns e siga firme e forte aí, que com certeza esse impacto só vai se multiplicar, ele está escalando. Conte conosco. Obrigado pelas palavras, fico muito feliz aí, fico muito feliz mesmo. Então, que bom, é uma honra, obrigada. Valeu, pessoal. Então, Maurício, obrigado. Fica com Deus. Bom final de semana, bom resto de semana para todos. Nos vemos na próxima semana. Já acabou a semana. E vale a pena. E aproveita a filhota aí. Chega. Agora é hora de aproveitar a filhota. É isso aí. Valeu, gente. Foi ótimo, tá? Foi um prazer imenso. Muito obrigado. Muito feliz. Com certeza. O corre fácil e solto, né? Com certeza. Nossa, até a próxima. Deixar, a gente ficava até amanhã. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.